Glória a Deus. Novamente, bom dia, Igreja do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar aqui continuidade ao culto desta manhã, para a glória do Senhor nosso Deus. Antes de nós orarmos, gostaria que nós lêssemos o Salmo de número 111. Por gentileza, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Salmo de número 111. Esse salmo, ele é lindíssimo, ele louva as obras grandiosas, magníficas do Senhor nosso Deus. Ele diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Olha que verso lindo, o verso 1, já expressa aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Verso 2, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a sua redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esta oportunidade de louvar, de bendizer, de exaltar o teu santo nome, Deus. Neste momento, a nossa oração é: estamos aqui reunidos, somos o teu povo, manifesta entre nós o teu poder, que o Espírito do Senhor flua em nós e através de nós, que Ele nos conduza em todos os nossos serviços, de maneira que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado nesta manhã e para sempre em nossas vidas, nesta congregação. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar, louvar ao Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os céus, em todo trance agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas traz, e astúcias tão cruéis, Que iguais não há na terra. a nossa força nada faz. Estamos impedidos, mas nosso Deus socorro
somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sim, a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos ao seu reino. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Muitas vezes a gente costuma ir em várias igrejas em que perguntam, né? Quem aqui tem promessa do Senhor? Aí já vem na cabeça, né? Carro, casa. As pessoas imaginam muitas coisas. Mas a maior promessa que o Senhor nos deixou está lá em João 14. O Senhor disse que ia nos preparar lugar. Ele ia preparar lugar para os seus. Então fica tranquilo e acredita, porque o Senhor, Ele preparou um lugar para nós, amém? Para os seus salvos. E Ele disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É verdade.
mais. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Glória a teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és tremendo. Nós te louvamos, Senhor Jesus, por tua obra, por tua grande obra. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso
assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o Criador ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Santo é o nome do Senhor. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Ó Senhor, a tua vida é a nossa vida. Nós te damos graças, Senhor, por tão grande obra, por tão grande salvação, Senhor. Que o Senhor, por tua graça, por tua livre graça, se entregou, derramou a sua alma na morte, provando a ira amarga que era destinada a nós. Nós te agradecemos por essa substituição. A ira foi trocada pelo amor, pela paz, e nós podemos hoje desfrutar disso por meio de Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor, por este momento em que nós te servimos, por meio do louvor, por meio de canções,
por meio das ofertas, da contribuição, nós reconhecemos que tudo aquilo que nós fazemos é porque o Senhor nos dá, é porque o Senhor nos concede. E aquilo que nós damos a Ti nesta manhã, nós tão somente devolvemos, porque tudo vem de Ti, tudo vem da Tua grande e poderosa mão. Que dia após dia o Senhor abençoe esta obra, este ministério, que a Tua igreja avance, que a Tua igreja expanda para a glória do Teu santo nome. É o que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Quem é esse leão e cordeiro, assentado sobre o trono, à direita do Pai? Quem é esse? O sol da justiça, estrela da manhã e rei que voltará. Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Quem é esse leão e cordeiro, assentado sobre o trono, à direita do Pai? Quem é esse? O sol da justiça, estrela da manhã, que rei que voltará. Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Tu és digno de honra.
Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos ter a salinha das crianças hoje. Benção. Muito obrigado. Vamos orar pelas nossas crianças, então. Que bênção, hein? Pai Santo, nós te damos graça pela vida de cada uma dessas crianças. São crianças abençoadas, ó Deus. São herança que o Senhor deu aos seus pais. E eu te agradeço e te engrandeço, ó Deus, pela vida de cada uma delas. Rogo que o Senhor conceda às irmãs sabedoria, discernimento do Espírito, para conduzir essas crianças, ó Deus, para que o seu nome, somente o seu nome, seja glorificado na vida delas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Amém. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, podem se assentar um momento. Eu quero nessa manhã abrir um parênteses na série que nós estamos em Lucas. Quero pedir licença aos irmãos para que nós demos uma pausa na série de exposições em Lucas e refletirmos juntos a respeito de um outro assunto. E eu já quero adiantar para os irmãos que eu sei que esse assunto ele é extremamente polêmico, pelo momento que nós estamos vivendo, por aquilo que vivemos nos últimos meses. E eu até mesmo admito e sei que serei mal interpretado. Talvez por alguns que aqui estão, talvez até por outros que irão nos assistir ali na internet, pelo YouTube. Mas fato é, meus irmãos, que eu não estou preocupado se serei mal interpretado, se o assunto é polêmico. O meu compromisso é proclamar a palavra de Deus. Todos sabem o caos que nós vivemos aí nos últimos meses, por causa do cenário político. Para ser mais específico, por causa das eleições que aconteceram no nosso país. Muitos devem ter assistido os debates. Muitos devem ter assistido, inclusive, os programas eleitorais. Talvez tenham concordado mais com um candidato, mais com outro. Talvez, você tenha achado interessante os ataques ferozes que um fazia ao outro. E talvez você se sentiu ali meio que assentado no Coliseu, lá em Roma. Quando se tinha a luta entre dois homens que eram chamados de gladiadores, e a plateia assistia sorridente enquanto aqueles homens se degladiavam e matavam uns aos outros. Obviamente, alguns que estavam ali torciam para que um vencesse e matasse o outro, e o outro lado, talvez, da plateia, torcesse para que o outro vencesse e matasse aquele que o outro lado da plateia estava torcendo. E fato é que talvez você esteve assistindo o cenário político que aconteceu no nosso país, e você estivesse ali assentado de camarote, meio que num coliseu político. Talvez você tenha até mesmo ficado indignado com a conduta de alguns candidatos, com a falsidade deles. Ou quem sabe você ficou até mesmo em cima do muro e ficou pensando assim: eu não tenho nada a ver com isso. Talvez, como muitos, você até mesmo brigou com seus familiares, com seus amigos, porque eles não tinham a mesma intenção de voto do que a sua. Ou quem sabe você até postou nos seus stories que estava de luto, porque seu candidato favorito não venceu as eleições.
Ou em outras palavras, talvez você postou que estava de luto, porque você se frustrou ao descobrir que a sua vontade não foi soberana. Talvez você tenha se sentido como os discípulos a caminho de Emaús, que depois de descobrirem que Jesus Cristo havia morrido, eles pegaram a sua trouxinha, suas malas, e voltaram entristecidos para a sua cidade. Porque eles pensavam que Jesus seria o grande rei e libertador que pegaria em armas, montaria em cavalos, juntaria um exército e iria tomar o poder das mãos de Roma. E quando eles perceberam que, infelizmente, Jesus havia morrido pelos seus opressores, eles perderam a esperança e eles disseram: agora está tudo acabado, vamos voltar para as nossas cidades. Eu, irmãos, acompanhei todo esse processo e eu confesso a minha absoluta indignação e espanto com aquilo que eu vou chamar de um show de ilusões e encantamento, que levou o povo desse país e do mundo, mas principalmente que levou a igreja, e aqui eu não estou generalizando, para os meus acusadores depois, eu não estou generalizando, mas a minha indignação é contra o show de ilusões e encantamento que encantou o povo, e principalmente a igreja, a adotar uma postura humanista, idealista e pior, idólatra, ao enxergar e depositar a confiança do futuro dessa nação nas mãos de um ou outro homem. Essa postura foi adotada pelos apóstolos e pelos discípulos de Jesus durante o ministério de Jesus. Porque eles pensavam que Jesus seria um grande libertador que iria libertar Israel da opressão de Roma. Foi um show de ilusões e encantamentos que levou o povo de Deus a pensar que haveria outro Messias. Eu me refiro ao fato de que as pessoas pareciam e parecem afirmar que o destino de nosso país está nas mãos de um homem. E ao fazer isso, deram um salto para longe do ensino bíblico. Portanto, meus irmãos, hoje eu desejo corrigir essa visão idólatra, esse é o meu objetivo hoje, nessa manhã com vocês. Eu quero corrigir essa visão idólatra e antibíblica que assombra nossos dias, e eu quero resgatar o ensino bíblico de que Deus é o único rei soberano, não apenas do Brasil, mas de todo o mundo. Portanto, somente nele, a igreja e o mundo devem colocar esperança e confiança. O título que eu dei a essa exposição é O Presidente que Governa o Mundo. O Presidente que Governa o Mundo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, eu quero ler apenas 3 versículos com os irmãos, versículos de 1 a 3. Isaías, capítulo 6, de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Vamos orar? Pai Santo, estamos diante da sua palavra, inerrante, infalível, suficiente e inspirada. Que o Senhor, ó Deus, possa usá-la como espada de 2 gumes,
para sondar o meu coração e o coração dos meus irmãos, para santificar, edificar, exortar, consolar, disciplinar a sua igreja, somente por sua palavra no poder do Espírito. Assim eu peço em nome de Jesus, meu Senhor e meu Mestre. Amém. O texto começa com Isaías nos situando um momento da história. Ele começa dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu. Isaías faz questão de citar que o que ele vai falar, o que aconteceu aqui, aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Para entendermos por que Isaías faz questão de dizer isso, citar o nome de Uzias, nós precisamos entender quem foi Uzias. Uzias assumiu o trono de Judá com 16 anos de idade. Nós encontramos vários dos seus feitos no livro de 2 de Crônicas, no capítulo 26, de 1 em diante. Encontramos também informações sobre o reinado de Uzias no livro de 2 de Reis. Mas Uzias assumiu um trono ainda jovem, com 16 anos. E ele, tendo assumido o trono, ele também teve um dos reinados mais longos de Judá. Uzias reinou 52 anos. Foi um reino muito longo. Quando nós lemos 2 Crônicas, nós temos informações não apenas de que ele assumiu o trono com 16 anos, que ele reinou 52 anos sobre Judá, mas também nós percebemos que o cronista faz questão de narrar que Uzias foi um homem poderoso. E antes dele dizer sobre o poder de Uzias, ele diz também que Uzias foi um homem piedoso. Em 2 de Crônicas 26, versículo 4 a 5, o cronista nos diz que Uzias se empenhou em buscar ao Senhor. Essa expressão buscar ao Senhor significa, dentro do contexto judaico, uma demonstração de fé, de confiança e busca de auxílio somente no Senhor. Então Uzias foi um exemplo de um rei que temeu ao Senhor, que buscou ao Senhor, que confiou no Senhor, que demonstrou fé no Senhor, que esteve sempre na frente do Senhor buscando auxílio. E o cronista faz questão de dizer que tudo que Uzias conseguiu foi porque o Senhor estava com ele. O livro de Crônicas também narra sobre as obras que Uzias fez. Ele reconstruiu um porto numa região chamada de Elate. Elate era uma cidade portuária, então ela havia sido tomada pelos inimigos edomitas, mas Uzias, ele comandou o seu exército e resgatou essa cidade. E, portanto, ele reconstruiu o porto naquela cidade. Isso significa que Uzias abriu a porta de Judá para a prosperidade econômica. Uzias também foi um rei que trazia segurança para o povo. Não apenas ele era um exemplo de piedade, não apenas ele era um dos reis que reinou mais tempo em Judá, não apenas ele era um rei que buscava o Senhor, que confiava no Senhor, ele foi não apenas um rei que trouxe prosperidade econômica para a região de Judá, mas ele também foi um homem que trouxe paz, porque ele teve um exército poderosíssimo. Então, Judá estava no reinado de Uzias em paz, prosperidade econômica e temendo o Senhor. Tudo isso que Uzias fez trouxe paz, prosperidade econômica, de tal maneira que Uzias se tornou famoso. Em 2 de Crônicas 26, 8 diz que o nome dele se tornou conhecido em todos os lugares. Mas nós vemos que, apesar de Uzias ter sido um rei por excelência, um rei poderoso, um rei próspero, nós não podemos perder de vista que a Bíblia diz que ele foi somente um homem. E a Escritura diz que Uzias deixou o poder, a fama, subir para a cabeça.
E ele quis fazer coisa que não cabia a ele. E ele foi até o templo e ele quis queimar incenso ao Senhor, coisa que somente os sacerdotes podiam. Então os sacerdotes vão até o templo e confrontam Uzias, e ele rejeita ouvir os sacerdotes, e o Senhor então o castiga com lepra. Ele então tem que ficar recluso, e o seu filho assume o trono no seu lugar, e Uzias fica leproso até a morte. E ele morre leproso. O Hernandes Dias Lopes, comentando sobre essa visão que Isaías tem, ele diz assim: Judá não conhecera nenhum rei como Uzias desde os tempos de Salomão. Ele tinha sido um administrador eficiente, um líder militar capaz. Sob sua liderança, Judá tinha crescido em todas as esferas. Ele tinha sido um rei íntegro. Portanto, quão difícil teria sido focalizar a esperança e a confiança em um rei desse porte? O que Hernandes Dias Lopes está dizendo é o seguinte: Israel tinha tudo para colocar sua confiança exclusiva e total em Uzias. Então, agora que Uzias morreu, o Hernandes diz: o que acontecerá, pois, quando esse rei morrer? E associado a essa morte, introduziu o reconhecimento de que o Império Assírio está ressurgindo e está chegando cada vez mais perto. Agora Judá perdeu o seu rei. Agora Judá perdeu a possibilidade da sua prosperidade. Agora o exército assírio está próximo. Agora eles estão correndo risco. E eles perderam aquele que dava para eles segurança, prosperidade. Mas quando o rei de Judá morreu, Isaías teve uma visão. E as cortinas dos céus foram abertas diante dos seus olhos. E aí Isaías diz, seguindo o verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Quero destacar aqui 3 coisas nesse versículo: o Senhor, o trono e a majestade. O Senhor, o trono e a majestade. O Senhor, no dia que Israel perdeu toda a sua esperança e perdeu o seu ídolo, o seu líder político, Isaías vai ao templo e ali ele vê o Senhor. A palavra que ele usa aí, Senhor, no hebraico é a palavra Adonai. Adonai significa o soberano, o que governa todas as coisas, o verdadeiro rei do universo. Então Isaías não está vendo Uzias, que agora morto está assentado num trono no céu. Isaías, no momento em que o povo perdeu o rei, Isaías tem a visão daquele que reina sobre todas as coisas. É o Senhor exaltado, o soberano de toda a terra, o governador de todas as coisas. Ele diz aí, o segundo ponto que eu quero destacar com os irmãos, o trono. O trono, segundo ele nos diz, é alto e exaltado, se referindo tanto ao trono quanto ao que está assentado nele. Não apenas o trono, ele vê o trono exaltado e alto, mas ele vê que também aquele que está assentado no trono, ele também é exaltado e elevadíssimo. Ele está acima de todas as coisas, ele está acima do povo de Judá, ele está acima inclusive dos profetas. O trono revela a realeza do próprio Deus. O trono revela que ele é o verdadeiro rei. O trono revela a soberania, o governo absoluto daquele que se assenta nele sobre todas as coisas, todos os acontecimentos, nada foge do seu controle. E o terceiro ponto é a majestade desse rei assentado num trono alto e sublime. E a majestade é descrita aí quando ele diz: a aba da veste enchia o templo. Essa é uma linguagem única utilizada pelo profeta aqui para referir a impressionante e gloriosa presença de Deus. Isaías está vendo o Senhor, aquele cujo trono está no centro do universo. Aquele que tem domínio
soberano sobre reinos, sobre principados e potestades, aquele que governa, aquele que reina para os séculos dos séculos. Seu manto é glorioso, a sua presença enche o templo, sua glória é incomparável, sua beleza é absoluta, sua aparência é inexplicável, sua manifestação aterrorizante. Tão aterrorizante que Isaías, quando vê essa glória, e o que os serafins gritavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. A visão é gloriosa, mas é aterrorizante ao mesmo tempo. Permita-me, irmãos, reforçar aqui sobre a soberania, sobre o governo, sobre a autoridade de Deus como rei de todo o universo e o tamanho da glória de Deus. Permita, irmãos, vos levar em alguns textos onde nós vamos perceber o tamanho da glória de Deus, a autoridade, o governo, o reino, a soberania, a beleza, a exaltação. 2 de Reis 19:15, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Olha a soberania de Deus, olha o Deus sendo colocado no lugar de honra, no lugar que Ele realmente ocupa desde toda a eternidade. Olha a soberania de Deus, ó Senhor, tu somente és o Deus de todos os reinos. Tu fizestes os céus e a terra. Mas olha também a glória desse Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, e depois eu quero ler o 28. Ezequiel capítulo 1, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E agora no versículo 26 a 28, Ezequiel vai descrever a glória de Deus, e ele diz, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Veja que diante da glória, do Deus exaltado, da visão de Deus assentado no trono, veja como Ezequiel descreve que ali há fogo, há relâmpago, há luzes. E diante da glória, da majestade, Ezequiel não tem nenhuma outra atitude senão o quê? Ele diz, vendo isso, caí rosto em terra e ouvi a voz do que falava comigo. Salmo 2, de 1 a 4. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É um texto messiânico. O salmista está dizendo aqui que os reis da terra se levantaram contra o Senhor, se levantaram contra o ungido do Senhor aqui, Cristo Jesus, e eles se levantaram dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Mas no verso 4 o salmista exalta a soberania de Deus e ele diz, ri-se o Senhor, aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Quando os homens pensam que estão no controle, que estão prontos a desfazer os planos eternos de Deus, quando os homens, quando os políticos, os povos, os reis se levantam contra o Senhor, a atitude do Senhor é zombar deles. O Senhor zomba da arrogância, da prepotência humana.
Soberania de Deus. Vamos novamente ver um outro texto, agora também da glória de Deus. Apocalipse capítulo 1, de 12 a 15. Apocalipse capítulo 1, de 12 a 15, é a visão que João tem da glória do Senhor. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neves, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Olha Deus exaltado e a visão, como ele diz. Olha a linguagem. Olha a linguagem. Ele está vestido de vestes talares, ele está cingido no peito com um cinturão de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, significando que ele é eterno, ele é o ancião de dias. Eram brancas de lã como neve, os olhos são como chama de fogo, significa que ele vê todas as coisas. Os pés semelhante ao bronze polido, ele destrói todas as coisas debaixo dos seus pés, como que refinado numa fornalha, a sua voz como de muitas águas, assustadora, e que deve fazer toda a criação tremer ao som da sua voz. O Deus exaltado e glorioso. Salmo 47, versículo 8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Daniel 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Veja a figura do fogo, que purifica, que santifica, mas que também queima, que arde, que julga, que destrói. Salmo 99, versículo 1, reina o Senhor, tremam os povos. E a visão de Isaías continua. E agora ele vê o tribunal divino, a corte celestial, de onde Deus governa todo o universo. Ele tem a visão do Senhor. O Senhor está assentado em um alto e sublime trono. O Senhor está exaltado em glória. As abas da veste, a aba da veste do Senhor cobre todo o templo, apontando para a realeza, para a majestade de Deus. E ele continua vendo mais. Agora o verso 2, ele nos diz: acima deles estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. A palavra serafim significa aqueles que ardem, aqueles que queimam, aqueles que estão em chamas. São seres criados para ministrar diretamente na presença de Deus. Fogo, muitas vezes, é usado como símbolo de santidade. Portanto, eles estão queimando, porque eles não podem ter qualquer tipo de impureza na presença do Santo, 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 Santo e Santo. Isaías descreve esses seres, que eles tinham 6 asas. Ele diz que com 2 asas eles cobriam o rosto. Ele está querendo dizer o seguinte, que esses seres que estão ardendo em chamas na presença do Senhor, foram criados para ministrar na presença do Senhor, na glória do Senhor. Eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, porque eles não ousam olhar diretamente na face de Deus. Isaías diz, com 2 eles cobrem os pés. É um reconhecimento de que não são dignos de se exibirem diante do Senhor. E ele diz, e com 2 voavam, significam que eles estão
24 horas em prontidão para servir a Deus. Deus estava sendo adorado nos céus, dia e noite, sem intervalo. E aí no verso 3, Isaías também nos diz o que aqueles seres estavam fazendo. Ele está nos dizendo aí que ele ouviu um coro, um hino, um cântico celestial. E como era esse cântico celestial que ele ouviu? Verso 3, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A ideia aqui de uns aos outros é que os 3 serafins, aqueles seres que estavam ali, eles estavam sim cantando meio que com um coral, um dizendo para o outro: Santo, Santo, Santo. E depois isso acontecia vez após vez, dia após dia, noite após noite, por toda a eternidade, eles estão santo, santo, santo. A expressão aí, a repetição, santo, 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 significa simplesmente o Senhor é santíssimo, ou seja, aquele que se assenta no trono, ele é santíssimo, não há outro igual a ele é santo, 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 não há outro comparado a ele é totalmente separado, ele é santíssimo, ele não contempla o pecado, nele não há impureza, e ele está totalmente exaltado e é totalmente diferente da sua criação. Deus é separado, diferente das criaturas, ele é separado de qualquer pecado, portanto ele é puríssimo. Isaías, é por isso que Isaías tem a visão de Deus sendo o Santo de Israel, e essa expressão, o Santo de Israel, aparece 26 vezes no livro de Isaías. A sua glória vai além das 4 paredes do templo. Ele termina o verso 3 dizendo: a terra inteira está cheia da sua glória. A glória que Isaías viu não ficava restrita às 4 paredes do templo. A glória de Deus estava sobre toda a terra. Quem é esse Deus que Isaías vê? Quem é o Deus que se assenta no trono? Ele é o Santo de Israel, ele é o mais elevado sobre todos, ele é o Santíssimo, incomparável, que está exaltado nos céus e na terra, o Rei, o Senhor, o Presidente, o Governador, o Prefeito de todo o universo, o que está vestido de glória e que é adorado pelos séculos dos séculos, com cânticos, hinos espirituais, por seres humanos e angelicais que se encontram diante do trono de Deus. Esse é o presidente que governa todo o mundo. Permita-me te levar em mais uma passagem. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 a 11. Apocalipse capítulo 4, de 1 a 11. Apocalipse 4, de 1 a 11. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Deixe-me contextualizar você. O livro de Apocalipse foi escrito durante um período de grande perseguição que a igreja enfrentou no primeiro século. O Império Romano perseguiu a igreja já enquanto João ainda estava vivo. E um dos objetivos centrais do livro de Apocalipse, ao contrário do que muitos pensam, que Apocalipse causa medo, um dos objetivos centrais do livro de Apocalipse é fazer com que a igreja esteja tranquila diante dos acontecimentos. Um dos objetivos centrais é mostrar para a igreja que, apesar da perseguição e do sofrimento, eles poderiam confiar em Deus, que é soberano sobre a história. João escreve o seu livro para dizer para a igreja o seguinte: confiem em Deus, porque o nosso Deus é soberano sobre toda a história. E veja que nós lemos aí o texto de Apocalipse, que João foi chamado para subir até o céu, e foi dito a ele que seria mostrado o que deve acontecer. Veja, seria revelado para ele o que vai acontecer no futuro. Mas antes de ser revelado o que vai acontecer no futuro, João tem uma visão diferente.
E aí a partir do verso 2, nós temos a visão que ele teve. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Repare aqui as semelhanças com Isaías. E eis que armado nele estava um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, relâmpagos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a um leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro ser vivente é semelhante ao rosto de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, reparem a semelhança com Isaías, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e o que há de vir. Olha a semelhança com a visão que Isaías teve. Verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. João é levado ao céu, em espírito, para saber o que aconteceria. Mas antes de ver o que aconteceria, ele vê algo que é mais importante do que o que aconteceria. Ele vê que, em meio à tribulação, à perseguição, o sofrimento, Deus está sentado em seu trono, sendo adorado e glorificado por toda a criação, dia e noite. Portanto, ele nunca perdeu, nunca perde, nunca perderá o controle da história. E não há nada que possa acontecer sem a permissão dele. Não há nada, nem ninguém, que possa atrapalhar seus planos eternos. O nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Esse Deus não depende de voto, esse Deus não depende de campanha política, esse Deus não depende de campanha de marketing, esse Deus não depende de nada. Ele, como nós falamos, ele tem aceidade, ele é autossuficiente em si mesmo. Ele basta a ele mesmo, e ele governa todas as coisas de maneira soberana, sem depender de nada fora dele. Esse é o nosso Deus. Repare a comparação que João fez. Deus é como, a visão que ele tem é que Deus é como a pedra de jaspe. A pedra de jaspe é a pedra mais pura e cristalina. Ela pode ser comparada a um diamante. A pedra de jaspe é um símbolo para a pureza de Deus. Aquele que está sentado no trono, ele é puro. Depois ele também compara Deus à pedra de sardônio. É uma pedra vermelha e cristalina também, apontando para o juízo perfeito de Deus.
O trono de Deus, ele diz que era cercado de um arco-íris. O arco-íris é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus e da aliança que ele fez com o seu povo. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Isso significa que aquele trono julga retamente e ele defende o juízo e a ira. Ele diz que o trono era como um mar de vidro, claro como cristal. É um símbolo da santidade, da pureza, da transparência e do juízo reto e correto do Deus que está sentado nele. Os 24 anciãos é um símbolo da igreja em sua totalidade, que no futuro estará adorando e louvando a Deus nos céus. Os 24 anciãos estão com vestes brancas, representando a justificação completa por meio do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. As coroas simbolizam a posição de honra e vitória do povo de Deus, independente das circunstâncias que virão pela frente. Os 4 seres viventes representam toda a criação, que no céu rende glória e honra ao que está sentado no trono. João, antes de ver aquilo que iria acontecer, é dado a ele a visão de que, apesar de tudo que irá acontecer, Deus permanece assentado no trono, é adorado dia após dia, após dia, após dia, por sua criação. Os anciãos, vestidos de vestes brancas, o seu povo, limpado, lavado, remido pelo sangue do Senhor, está sentado ao redor de Deus e reina juntamente com Ele. Eles estão com coroas de ouro, são honrados pelo seu Deus. E toda a criação está lá em cima, o quê? Adorando ao Senhor. Isso traz refrigério para João. Isso traz refrigério para os leitores de Apocalipse, que quando se depararem com os 7 selos, as tragédias, o juízo de Deus, o copo, o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre essa nação, quando eles estiverem passando por lutas, quando eles perceberem que os seus eleitores, o seu candidato não ganhou, quando não perderem a prosperidade econômica, estiverem próximos, meu Deus, meu candidato não ganhou, o que eu vou fazer agora? Eles sempre têm em mente o seguinte: lembra-te que há um trono no céu e aquele que está assentado nele reina sobre todas as coisas, reina sobre a história humana, sobre a história política, sobre a história social, sobre qualquer tipo de área que possa existir nesse mundo. Há um Deus assentado num trono, Ele é alto e sublime, Ele está exaltado e adorado, dia após dia. Ele não perdeu o controle de nada, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está sempre acordado, os seus olhos são como chama de fogo, Ele vê todas as coisas e nada foge do seu controle. Que maravilhoso, irmãos, é saber que Deus está assentado no trono dos céus, reinando soberanamente a cada segundo. Cada segundo. Deus nunca perdeu o controle de nada. 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 Está no controle segundo após segundo, minuto após minuto, hora após hora, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, décadas após décadas, séculos após séculos, e para todo sempre. Nada pode impedir de levar o seu povo para a posição e o lugar preparado para eles antes mesmo da fundação do mundo. Deus tem o controle da história, porque Ele escreveu a história antes mesmo que houvesse mundo. Diante disso, irmãos, permita-me fechar com algumas razões pelas quais nós não devemos confiar nosso futuro em nenhum homem, senão Jesus Cristo. Razão número 1. Deus nos chama a colocar nossa esperança e confiança exclusivamente nele. Exclusivamente nele. Exclusivamente nele. Em Jeremias 17, de 5 a 7, o Senhor diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração
do Senhor. Permita-me parafrasear esse texto. Maldito o homem que deposita a sua confiança, a confiança da sua família, o futuro do seu país, da sua vida, da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, da sua história, nas mãos de um candidato político. Maldito todo homem que crê que o mundo se tornará melhor porque um candidato ou outro ganhou as eleições. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Mas, verso 7, ele diz, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Depositemos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, o Rei do Universo. Segunda razão pela qual nós não devemos projetar o futuro do nosso país, nem qualquer outra coisa, em um homem senão Jesus Cristo. Porque projetar o futuro de uma nação com base em qualquer governo humano é negar completamente o governo soberano de Deus e, portanto, é o mesmo que negar o próprio Deus. É o mesmo que negar o próprio Deus. Isaías 31, de 1 a 3, ele diz, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atenta para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Isaías está condenando Judá, que ao invés de buscar a confiança no Senhor, estão indo até o Egito pedir auxílio militar, para resistir ao juízo que irão receber. Ao invés de clamarem ao Senhor por misericórdia, eles estão indo lá no Egito, estão indo lá buscando seus cavalos poderosos, estão indo lá multiplicando os seus soldados, porque eles pensam que por terem cavalos poderosos e por terem um exército muito grande, eles se tornarão fortes e conseguirão resistir ao inimigo. E o Senhor diz, ai deles, porque eles não atentam ao Santo de Israel e nem buscam ao Senhor. Terceira razão, toda autoridade é constituída por Deus, mas não são Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, mas eles não são Deus. Todos são mortais, passageiros, pecadores, finitos. Portanto, nunca, jamais devem ser idolatrados como salvadores da pátria. Todos os reis de Israel falharam, e todos os governos humanos falharão. E eles falharão porque Deus quer chamar a atenção do seu povo que o único que não falhará com eles é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que está à destra do Pai, assentado no céu em glória, Jesus Cristo, morto e ressuscitado, e agora reina na presença do Pai. Por fim, o único rei que deve ser reverenciado, adorado, obedecido, exaltado, confiado é aquele pregado na cruz do Calvário, com uma coroa de espinho, o qual foi morto, ressuscitado, e agora está exaltado em glória à direita do Pai, reinando gloriosamente, com toda a autoridade nos céus e na terra, cujo reinado jamais terá fim. Para este não há necessidade de eleição, nem voto, ele não comete injustiça, jamais negligenciará suas responsabilidades, ele não é corrompido pelo poder, pela fama ou pelo dinheiro. Ele não precisa ser reeleito, pois seu reino é para os séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai Santo, pedimos que o Senhor desperte o seu povo, porque como a sua palavra diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Portanto, Senhor, que nós possamos orar mais, clamar mais, buscar mais ao Senhor. Ao invés, ó Deus, de cruzarmos os braços, continuarmos fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo tipo de vida, vivendo em pecado,
negligenciando as nossas responsabilidades, depositando a Deus a confiança no cenário político, nos governantes. Tudo isso é em vão, Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Nunca nos deixe esquecer, ó Deus, que há um trono nos céus, e o Senhor está sentado nele, e jamais deixará de reinar. Todas as coisas estão sobre sua alçada, todas as coisas estão de acordo com a sua vontade, soberana, e elas permanecerão assim para sempre. Cabe-nos, Deus, confiar em Ti, buscar ao Senhor, o único Rei sobre toda a terra. Nós te pedimos, Deus, que nos ajude, que nos perdoe, nos leve, Senhor, a confiar em Ti e somente no Senhor, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Irmãos, vamos chamar aqui os irmãos do louvor. Nós vamos ter 2 momentos agora muito especiais. O primeiro deles nós iremos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela não é exclusiva da igreja, dessa igreja. Nós costumamos dizer que se você já foi batizado, se você está em comunhão com a sua igreja, a ceia é para você. Muitos pensam que o momento da ceia não deve ser desfrutado porque está em algum pecado. Mas a prescrição que nós encontramos na Escritura é o autoexame. O autoexame. Em outras palavras, todos os dias são dias de arrependimento. Se você está em algum pecado, hoje, como sendo um dia de arrependimento, o que você deve fazer é arrepender e confessar os seus pecados. Porque a Escritura nos diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Nós vamos ministrar uma canção e os diáconos irão distribuir o pão e o suco. E aguardem até que todos recebam para a gente participar do cálice juntos. Amém? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado,
alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos mostram o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Glórias te damos, Senhor. A palavra do Senhor em... Obrigado, meu irmão. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nos diz o seguinte. Paulo, se dirigindo à igreja em Corinto, ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Jesus disse: esse é o meu corpo. O corpo que é dado, que foi dado, em favor de nós. Em favor de nós. Portanto, recordemo-nos nesta manhã de que há 2000 anos atrás, o Mestre estava sentado com seus discípulos à mesa, ele partiu o pão, disse aos seus discípulos que este pão representava o seu corpo, que seria entregue em favor do seu povo. E isso se cumpriu logo em seguida, quando o Mestre foi traído, como Paulo diz aqui, preso, entregue aos sumos sacerdotes, entregue a Pilatos e, por consequência, entregue à cruz. Lembremos nesta manhã, irmãos, que não foi por nada corruptível como ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de um cordeiro sem mácula, a saber, o sangue de Cristo Jesus. Em memória do Senhor, comamos todos do pão. Glórias te damos, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a sua morte ela foi eficaz para nos salvar. Completamente eficaz. Completamente eficaz. E nós já estamos salvos. E não há nada, ó Deus, que possa nos afastar do seu amor. Não há nada, Senhor.
nem principado, nem potestade, nada, nem altura ou profundidade, não há nada, Senhor, não há nada, ó Deus, não há nada, Senhor, que possa nos separar de Ti, porque o Senhor nos salvou. O Senhor não apenas tornou a sua salvação possível, o Senhor de fato nos salvou na cruz do Calvário, ao morrer pelos nossos pecados. Nós Te louvamos nesta manhã, por tão grandiosa salvação. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te engrandecemos. Continuando o texto, o apóstolo Paulo diz que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O mesmo que foi moído na cruz, também ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, reinando gloriosamente. Mas breve virá, para nos levar, como foi dito aqui, para a casa do Pai, onde estaremos com Ele. Portanto, não turbemos o nosso coração. Crede em Deus, crede também em Jesus. Ele foi preparar lugar para nós, para mim, para você, para todos aqueles que Ele comprou com o seu sangue. E Ele voltará para nos levar para lá. Em memória, na confiança de que o Mestre breve virá, enxugará de nossos olhos toda lágrima, todo pranto, toda dor. A morte já não mais existirá. Em memória do Mestre, bebamos todos o cálice. Glórias Te damos, Senhor. Irmão Bernard, faça uma oração por nós. Senhor Deus, que grande bênção, que grande privilégio é nós podermos participar desta mesa, da mesa de Jesus Cristo, da nova aliança em seu sangue. É somente por meio desta aliança que nós hoje podemos estar aqui, reunidos como igreja do Senhor, diante de Ti, prestando um culto racional. Que dia após dia, a nossa fé, a nossa esperança e o amor do Senhor em nossos corações sejam renovados. E que por meio da obra do Teu Santo Espírito, nós vivamos para a Tua glória, Deus, brilhando na luz do Senhor Jesus Cristo. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Cinge todo pecado, que maravilha este amor, pois que mais alvos que a neve, o seu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que
Queria pedir aos irmãos do louvor que permanecessem aqui. Como eu disse, nós iríamos para 2 momentos especiais. Nós já passamos pelo primeiro e agora vamos para o segundo, que é a apresentação da Helena, a filha da nossa irmã Giane e do nosso irmão Felipe. Então eu gostaria de convidar que viesse aqui em cima a Giane junto com o Felipe, a Helena e todos os familiares que estão aqui presentes. Por favor, subam aqui. Nós vamos fazer a apresentação da Helena e depois eu gostaria que nós encerrássemos com aquele cântico Não se turbe o vosso coração. Amém? Eu chamei a família, todos os familiares, por favor. Todo mundo que faz parte dessa família, vem aqui também, aqui em cima, por gentileza. Só cuidado com o fio aqui, para vocês não tropeçarem. Se quiserem subir por ali, fiquem à vontade, tá bom? Pastor Marco, por favor, tome lugar aqui também. É um grande privilégio nós termos este momento. Está aqui o pastor aprendiz Emanuel, filho da Giane também. Veja que ele já está a caráter, né? Eu chamei a família. Família, você faz parte da família, né? Amém? Vamos chegar um pouquinho mais para cá, por favor? Depois dá para a gente tirar uma foto, todo mundo junto. Não precisa ficar com vergonha, não. Vamos aguardar aqui a nossa matriarca, né? Irmã Maria vir, junto com nosso irmão Felipe e o pastor Marco. Deixa eu pegar aqui a Helena. Eu tenho... Vamos ver se eu ainda sei fazer isso. Deixa eu só virar. Que bênção, hein? Deus está fazendo a obra, hein? Sentindo que isso aqui é para mim. Glória a Deus. Irmãos, eu me sinto privilegiado em estar aqui com a Helena no coro, né? Nós vamos apresentá-la ao Senhor, como o pastor Marco sempre disse aqui. Quando nós apresentamos outras crianças, nós não batizamos crianças. Ok? Nós não batizamos crianças, assim como os nossos irmãos presbiterianos fazem. E isso, pelo fato deles batizarem crianças, nós também não os consideramos como hereges, são os nossos irmãos. Nós, como batistas, distinguimos um pouquinho nesse ponto quanto aos nossos irmãos, porém nós somos irmãos em Cristo também. Amém? Então, como Jesus foi apresentado, né, ali no templo, nós entendemos que podemos sim apresentar a Helena ao Senhor. Não é uma consagração, nós não estamos aqui fazendo nada místico, nós simplesmente estamos colocando ela diante do Senhor e pedindo que o Senhor dê a ela sabedoria, que o Senhor faça com que ela seja uma filha obediente, uma criança, uma mocinha, uma adolescente e uma mulher que teme e treme diante da palavra do Senhor, que respeite os pais e que trilhe um caminho pautado pela palavra do Senhor. Amém? Então, nós vamos orar juntos, como igreja, pela Helena, por todos os familiares que aqui estão, em especial a Giane e o Felipe, que são pais, que Deus também dê sabedoria, porque eles fazem parte desse processo, né? Eles são extremamente importantes para que tudo isso que nós falamos aqui, tudo que nós vamos pedir ao Senhor pela Helena, seja de fato inculcado, né? Como nós lemos ali no Antigo Testamento. Amém? Então, vamos, deixa-me segurar aqui. Vamos orar.
Pai Santo, nós apresentamos a Helena diante do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor conceda a essa criança saúde, que o Senhor conceda a ela, ó Deus, paz, que o Senhor, ó Deus, dê a ela, Senhor, saúde, que o Senhor dê a ela, Senhor, uma vida pautada nos princípios do Senhor, que ela seja uma criança, Senhor, que teme ao Senhor, que ela cresça, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, que ela busque, ó Deus, durante toda a sua vida, a presença do Senhor e honrar o Senhor em todas as coisas. Portanto, Deus, nós pedimos pela Helena, que o Senhor cuide dela, Senhor, que o Senhor a guarde, que o Senhor a proteja, e que o Senhor, ó Deus, acima de tudo, seja o Deus dela, Senhor, seja o Salvador dela, seja o Rei dela, seja o sacerdote dela, Senhor, de maneira que só o seu nome receba honra, glórias, louvor e majestade na vida da Helena. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida dessa criança, louvamos ao Senhor pela vida dos pais, da Giane, do Felipe, também do Emanuel, ó Deus. Louvamos e pedimos que o Senhor dê sabedoria a eles, para instruírem a Helena no caminho do Senhor, e para exercerem o papel de pai, de mãe, de irmão, ó Deus, de maneira que o seu nome seja glorificado e que eles deem bom testemunho e sirvam de exemplo para a Helena, Senhor. Nós te pedimos isso e nós te agradecemos, no nome santo, santo, santo de Jesus Cristo. Amém. Eu queria pedir ao pastor Marco que fizesse uma outra oração pelo restante dos familiares. Amém. Glória enquanto a Deus. eu seguro a Helena aqui. Boazinha ela, né? Amém. Assim que é bom, né? Quando chora, é bom, é filho dos outros, é bom que quando chora você devolve. Brincadeira, vamos lá. Senhor, abençoa ricamente aqui, ó Pai, todos os familiares presentes, as avós, a bisavó. Agradecemos o Senhor por esta família, Deus, que recebeu esse presente maravilhoso que o Senhor lhes deu. Que eles possam realmente cuidar com todo carinho, zelo e amor. Que essa criança seja motivo sempre de alegria e felicidade para toda essa família. Dê a eles a tua graça, dê a eles sabedoria, para continuarem seguindo no teu caminho e instruindo essa criança no teu caminho. Agradecemos por este momento maravilhoso de celebração e de alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma foto aqui com todo mundo junto. Já tem alguns fotógrafos ali, né? Eu já vi que estavam fazendo. Eu queria pedir que alguém fizesse a foto no lugar da minha esposa, porque a minha esposa também viesse aqui, até porque ela é a madrinha, né? Não é a fada, mas é a madrinha. Ela é a madrinha da criança, né? Da Helena, então minha esposa precisa sair na foto também, né, meu amor? Por favor. Tá linda hoje, de salto, tudo mais. Ô glórias. Espera aí, vamos só ver o lado das fotos, porque senão a gente sai vesgo assim. Ali primeiro, no verdinho do mel. Agora no Davi de novo. Davi, por favor, please. Muito bom. Nós vamos encerrar com uma canção. Eu não posso deixar de falar da escola de leitura. Nós temos ali um livro novo que eu mandei lá no grupo. Ego Transformado. O livro é fininho, dá para ler em um dia. Dá para ler em um dia. Se você quiser levar esse livro, Mateus, tá? Levanta a mão, Mateus. Quantos livros tem aí? 5, 6 livros com esse que a Rosara entrega agora. Então, se você quiser levar algum livro para você ler, algum que você não leu, você, por favor, não deixe de pegar ali. Se você quiser ter o ego transformado, leva esse. Temos a leitura de um casamento aqui, é isso? Podem se assentar. Nós vamos... Tem um negócio aqui, um terceiro momento, e eu quero
mostrar para vocês um material que nós recebemos essa manhã. Esse é o convite de casamento do irmão Bernard, da sua noiva Ana. Tá ali, levanta a mão, Ana. Já veio com um carimbo aqui do rei, um anel de selar, colocou aqui. Aos irmãos da Igreja Batista Confissão Reformada. Não, por favor, gente. Glória a Deus. Eu vou abrir aqui. Ô Bernard, é só puxar aqui, né? Porque é tão Isso, chique que eu fico com medo Pode de... puxar por baixo. Nem Salomão em sua glória teve um convite desse aqui. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com a bênção de Deus e seus pais, Ana Cristina de Souza Bessa, Sérgio Araújo Caldeira da Silva, Sobera Ferreira Conley, Geraldo Antônio Rodrigues, Ana Luísa e Bernard convidam para a celebração da sua união, que se realizará sexta-feira, anota aí, hein? Sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023, às 19h30, na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, na rua Ceará, 1434, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Glória a Deus. Eu me sinto honrado em ler esse convite, porque o Bernard tem sido um grande homem de Deus aqui nessa igreja. E ele tem me ajudado muito também, e a gente tem se ajudado. E eu sei um pouco da caminhada dele e da Ana, e eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas, e é por isso que eles estão alegres. Esse versículo foi bem escolhido. Muito bom, viu, Ana? Que Deus possa abundar sobre a vida de vocês com misericórdia e graça. Que nós, irmãos, possamos estar lá para prestigiarmos esses irmãos e não deixemos de orar por eles. Amém? O convite vai ficar ali com o pastor Marco. Nós vamos depois afixar ali o endereço certinho, ou talvez até o convite, para vocês não perderem, ok? Beleza? Não percam essa bênção. Agora sim, tem mais alguma coisa, pastor Marco? Ao culto de terça-feira? Ah, porque você vai... Aqui, ó, por favor. É porque você vai avisar no culto de terça-feira, entendi. Tá. Pediu para avisar do culto de terça-feira. Nós temos o culto aqui também, terça-feira, às 19h30. Ok? Então, você será bem-vindo a estar aqui conosco às terças, às 19h30. Tá bom? Quero encerrar com uma oração, com a bênção apostólica, e depois a gente fecha com uma canção. Aniversário do Bernard, como que vocês deixam eu fazer um negócio desse, irmãos? Ô, Bárbara, você nem me lembrou, hein, Bárbara? Lembrei no sábado. Ô, Ana, vem cá para você orar então pelo Bernard, por favor. Please. Nós vamos então orar e a Ana vai conduzir essa oração, pode ser? Vamos orar então. Pai Santo, nós estamos tão felizes por esses irmãos. Oh Deus, o nosso coração está transbordante, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida deles, através deles, com eles, ó Deus. Portanto, meu Deus, eu quero rogar ao Senhor, ó Pai, pela vida do Bernard e da Ana Luísa. Ó Deus, não somente pelo matrimônio, mas por toda a jornada, ó Deus, que eles virão a trilhar juntos. Ó Pai, que o Senhor nunca os desampare. Ó Deus, que eles nunca deixem de confiar no Senhor. Ó Deus, que eles nunca se esqueçam que tudo que têm, tudo que são, vem do Senhor. Que eles nunca se esqueçam, ó Deus, que o Senhor reina soberanamente sobre todas as coisas. E o Senhor é rei, sacerdote, profeta sobre a vida deles, ó Deus. Portanto, eles devem andar segundo a sua palavra.
Ó meu Deus, que o Senhor possa retribuir a esses irmãos, segundo as riquezas da sua glória, segundo as riquezas da sua graça. Que o Senhor possa dar sabedoria ao Bernardo, ó Deus, como noivo, em seguida como marido, ó Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria a Ana Luísa, agora como noiva, em seguida, ó Deus, como esposa, ó Deus. E que o seu nome possa ser glorificado na vida deste casal. É o que nós te pedimos e nós te rogamos, em o nome santo de Jesus. Amém. Senhor, leva-nos para casa, debaixo da sua proteção. Leva-nos para casa, ó Deus, com o coração transbordante com o qual o Senhor nos trouxe aqui. E que nós possamos render graça, render honra, glórias ao seu santo nome, ó Deus. É isso que nós te pedimos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito de Deus, sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.